Olá, gente. Boa tarde. Quer dizer, vai dizer mais ou menos que é boa tarde para boa noite, né? Bom, como eu tinha falado, eu ia fazer uma live para conversar com vocês, falando especificamente em adubação na agricultura racional. Por que isso é importante? Porque assim, sempre enfatizo a vocês que no cultivo a gente não dá para brincadeira. Nós temos que trabalhar muito bem trabalhado. E outra também, nós temos que ter o cuidado de sempre estar levando a economia para o campo, que é essa a principal função. E o que está sendo caro hoje no campo? Exemplo é o adubo químico. O adubo químico, a tonelada, até um tempo atrás, você conseguia comprar ele a R$ 1.400, R$ 1.200 no máximo. Caso contrário, vocês conseguiriam até menos, tá? Aqui na região da Baixada Santista, muitas pessoas falam que compram aquelas varrição de navio, ou seja, é tudo um emaranhado de coisa que você não sabe direito o que é, e na falta de uma adubação, o produtor acaba optando por essa varrição por ser muito barato. Só que o problema desse tipo de varrição, desse tipo de adubo, é que existe uma mistura que você não sabe ao certo o que está sendo jogado no campo, né? Então, aí são vários fatores. Muitas vezes o produtor tem essa necessidade de economizar e acaba apelando para esses lados. Eu não condeno eles porque, sinceramente falando, o calcanhar de Aquiles hoje na agricultura, não só de fruta e hortaliça, mas de grãos, de grandes fazendeiros, realmente é o adubo. E o adubo não é de brincadeira, é uma necessidade extrema para quem está plantando, para as pessoas que estão cultivando e vivem disso. E eu vim hoje falar sobre adubação química na agricultura racional. Por quê? Porque a agricultura racional, ela tá aí para ajudar vocês a terem o melhor desempenho do pouco adubo que vocês conseguem estar trabalhando. Esse é o meu principal foco. Tentar trabalhar com o que vocês têm aí na roça para poder fazer com que ele renda e seja eficiente. Por exemplo, não sei se vocês sabem, vamos supor, de 100 quilos de adubo que você joga no solo, uma porcentagem dela já não vai diretamente para a planta. Quem vai reter esse nutriente é o próprio solo, é a terra. Quanto mais argilosa for a terra, maior é a retenção. Eu não vou entrar aqui em detalhes químicos, físicos, etc., para ficar explicando por que isso acontece, como acontece e assim por diante. Mas, a priori, isso realmente acontece. Por quê? Quando você faz uma adubação, você muitas vezes espera que 100% daquilo que você jogou no chão seja absorvido para a planta, para aí sim, lá na frente, ter o desempenho do quê? Produtividade. Só que infelizmente já não acontece isso. Quando eu faço uma recomendação de adubação, eu já coloco uns 10, 15% a mais do que é realmente recomendado pela análise do solo, porque eu sei que essa porcentagem acaba sendo retida no solo. Isso acontece como se fosse um efeito ímã. Vamos supor que o adubo é o polo positivo e o solo tem o polo negativo. E aí ele fica retido. Só que dificilmente você consegue retirar esse nutriente e disponibilizar para a planta depois. Aí já requer um outro ponto que eu vou falar para vocês aqui mais para frente, tá? Então, se eu quero ter a economia desse meu nutriente, desse adubo que hoje não tá barato, e fazer com que essa planta absorva o máximo possível, eu já tenho que pensar no preparo do solo antes de você colocar a semente ou a muda no chão. Que é o que? Principal. Vocês têm que estar trabalhando muito bem o corretivo do solo e o uso do calcário. Isso é extremamente importante, não só para aumentar a absorção do seu nutriente, porque assim, quanto mais perto do neutro, mais perto do pH 6, 6,5, melhor é a absorção da sua planta
pro adubo que você jogou. Não é simplesmente para só diminuir a acidez porque é bonitinho. Não, não é. Porque quanto mais próximo do 7, pH 7, a planta consegue absorver muito bem, desde macronutriente até micronutriente. Por esse motivo que é extremamente necessário fazer a calagem, a correção do solo muito bem feito. Claro que eu não tenho que lembrar vocês que isso tudo tem que ser feito em cima de análise de solo. Pelo menos para calcário, no caso, para jogar um corretivo no solo, tem que ser de 2 anos a 3 anos de intervalo de uma análise para outra. Se você quer observar, fiscalizar como que está a qualidade nutricional da sua terra, para aqueles que são mais zelosos, pode fazer uma vez por ano. Principalmente quando nós falamos de cultura de ciclo curto, ou até mesmo a cultura que fique ali disponível no solo por 12 meses. Aqui eu tenho uma pergunta aqui da Adriana. Coloquei adubo na minha planta e quase eu matei. Tem quantidade para cada pé ou por quantidade por plantas? Sim, tem. Principalmente porque é o seguinte, tem um erro muito grande que a grande maioria das pessoas fazem. Muitas vezes por desconhecimento, tá? Eu já vi grandes produtores cometendo esse erro e no nosso dia a dia acaba acontecendo isso. E eu presencio isso com frequência. Primeiramente, o nutriente, o adubo, se você for parar para pensar, ele é um sal, tá? Sendo um sal, se você coloca esse adubo na terra, colocou adubando, ele sendo um sal, ele vai ter uma concentração de sais no solo muito superior que dentro da planta. Uma das coisas que acontece quando nós fazemos adubação muito próximo da raiz, sem esperar um período ali para que ela possa ser diluída, ou até mesmo exagerar numa quantidade muito grande do que realmente ela precisa e que ela vai suportar quando estiver dissolvida na solução do solo, é a retirada de água da planta. Porque, pera e pensa, um ambiente, o solo, rico em sais, tá? Para eu manter um equilíbrio de solução, qual que é a tendência natural? É eu pegar a água do seu redor para poder equilibrar essa concentração de sal que está a mais na terra. De onde ela vai tirar? De tudo que tiver em volta. E quem está em volta? Raízes. Então ela vai estar puxando, ela vai estar drenando toda a água, toda a umidade que estiver na sua volta para tentar aumentar a concentração, para tentar diluir e tentar fazer com que essa concentração entre em equilíbrio naquela pequena porção de terra que foi jogado esse adubo. Outra coisa, quando você joga um adubo em excesso, sem muitas vezes atender a recomendação do engenheiro agrônomo, você vai causar o quê? A queima das raízes, porque ao invés de ela oferecer um nutriente, ela vai ter uma concentração muito grande. A planta pode até absorver, levando à morte, mas o que mais acontece mesmo é queimar a raiz, porque ela está roubando essa água. Necrosa a raiz de tal forma que a planta ela morre de baixo para cima. Então, o sistema radicular começa morrendo e isso vai se alongando até a última folhinha. Então, tem que tomar muito cuidado. Uma outra coisa que eu recomendo é quando for fazer uma adubação, nunca aplicar adubo próximo do caule, do tronco. Se é uma muda, eu não posso jogar próximo do tronco. Primeiro, ela não vai chegar a queimar se você respeitar a quantidade, tá? Segundo ponto e muito importante é que próximo do tronco, a raiz que estiver lá embaixo da terra, ela não tem a função de absorver água e nutriente. A única função que a raiz que estiver bem próximo do tronco aqui no solo
é de sustentar a planta, seja ela um pé de quiabo, seja ela um pé de manga, é só para sustentar. Para isso, o sistema radicular aqui próximo, né, do tronco, embaixo do subsolo, ela acaba tendo um calibre maior, ela fica com uma espessura muito maior, tá? Mesmo porque ela vai crescendo e se desenvolvendo e ela tem que ter a translocação da seiva. Só que ela começa a ficar com a superfície da sua pele formando casca, ela fica mais rígida, ela fica mais fibrosa, justamente para impedir que uma árvore, ela caia de qualquer forma. Então, dessa forma, nós não devemos jamais adubar tanto um pé de manga quanto um pé de hortaliça próximo do tronco. Nas frutíferas, o que eu tenho que levar em consideração, tá? Eu já falei isso, eu repito. Eu tenho uma copa, que é a parte aérea da planta, que é onde está as folhas, os galhos, os ramos. E essa copa, imagina o sol do meio-dia. Ela tá aqui, no sol de meio-dia, ela vai projetar uma sombra, tá bom? Essa sombra, vocês vão observar que vai formar uma sombra na qual vai ter um distanciamento do tronco na qual tá ali sustentando essa copa, essa parte aérea. Essa distância onde você vai colocar o adubo é exatamente a parte externa, né? Onde está exatamente a borda dessa sombra. E é o que a gente chama da projeção da copa no chão, no solo. E é esse lugar que deve fazer a adubação. Por quê? As raízes absorvedoras, elas vão estar mais presentes na parte mais externa da ponta da raiz. Essa parte mais externa que está ali no chão é onde ela vai ter a capacidade de absorver o seu nutriente e a água, tá? Não tô falando que nessa parte mais inferior aqui não tem essa possibilidade de estar absorvendo. Só que muitas vezes essa distância até essas partes, porque é como se fosse um redondo, né? Então tenho toda a parte de raiz na parte superficial, ali embaixo vai formando, né, um volume grande, né, embaixo desse solo. Pode ser que exista absorção, sim, só que a gente tem que tomar cuidado no quê? Principalmente em que ponto? Por exemplo, se eu levar a minha adubação no meu pomar, nessa projeção da copa no chão, eu faço com que ela absorva o mais rápido possível esse nutriente. Quanto mais rápido ela absorver esse nutriente, essa resposta na planta vai ser também mais rápida, tá bom? E outra, lembra que eu falei para vocês que na parte onde tem matéria orgânica incorporado nos primeiros centímetros, 20 centímetros no solo, é onde vai estar a ação do micro-organismo. E ela vai disponibilizar esse adubo que você acabou de colocar aqui, fazendo com que ela se mineralize e se torne mais acessível à planta. Ela vai sugar melhor o nutriente que você jogou ali nessa projeção, tá? Então eu sempre acho muito mais eficiente fazer isso. Faz um sulco de em torno de uns 10, 15 centímetros. Você distribui a adubação, que é feita por planta. Eu sempre levo em consideração a adubação em cima de uma área específica, conhecendo o número de plantas que tem ali. Em cima disso, eu já consigo quantificar quanto que vai por pé, tá? Então isso é muito importante. Obedecer a quantidade que vai por pé e não simplesmente jogar um punhado ali, tá bom? E se vocês não verem essa possibilidade de fazer esse suco, né, circular, então joguem cobertura, né, na superfície e tenta colocar alguma matéria orgânica ali para poder
é evitar que algum animal cisque, ou se não, simplesmente proteger para que ela se dissolva, ela possa derreter devagar, tá bom? E a quantidade vai ser a anar de solo, não dá. É aquilo que eu sempre falo para as pessoas, a gente não tem o poder de raio-x para determinar o quanto que está precisando de um nutriente dentro do solo, porque a gente não tem condições para saber isso de cara, né? Todo sábado eu vou estar sempre falando sobre algum assunto bem importante para vocês, tá bom? Agradeço imensamente a presença de todos e me aguarde até o próximo sábado para a próxima live. E eu quero que vocês tragam suas dúvidas e vamos conversando aqui ao vivo como fizemos hoje, tá bom? Tchau, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau, gente!